Então vamos resolver novamente esse problema de uma maneira mais curta, com uma árvore de possibilidades menor. Então vamos lembrar brevemente o enunciado do problema, que era o seguinte: são dadas as três portas, porta 1, porta 2 e porta 3, todas fechadas inicialmente. Uma delas esconde um carro e as outras duas vão esconder cabras. E naturalmente, você que está participando da brincadeira quer levar o belíssimo carro para casa. Então você escolhe a primeira porta. Você poderia escolher porta 1, porta 2 e porta 3. Né? Então vamos supor que você escolheu a porta 1. Então a porta 1 será a porta escolhida inicialmente. Então, após essa escolha inicial, o apresentador abrirá uma das portas restantes. No caso, ele vai abrir a porta 2 ou a porta 3. Porém, o apresentador, que sabe onde o carro está, ele vai abrir uma porta para mostrar uma cabra. Então, vamos supor... Ou melhor, antes disso, antes de continuar o problema, você escolheu a porta 1, né? Então, vou dar uma pausa aqui para fazer a árvore de possibilidades. Vamos lá, você escolheu a porta 1. Então, acabou meu espaço aqui, né? Deixa eu passar para a próxima página. Muito bem, então vou fazer aqui. Vou partir da hipótese já de que você escolheu a porta 1. Então vou colocar aqui porta 1 escolhida inicialmente. Não faz diferença se você, para análise do problema, se você escolheu a porta 1, a porta 2, a porta 3, né? No final das contas, dá no mesmo. Então, eu posso analisar aqui as possibilidades para onde o carro vai estar. Então, quais são as possibilidades para o carro? Pode estar na porta 1 mesmo, e aí você ganha o carro, se você continuar com ela. Pode estar na porta 2, e aí você perde, ganha uma cabra, volta infeliz para casa. Ou pode estar na porta 3. Existem essas três possibilidades para onde o carro está. Eu vou escrever aqui carro em azul. Certo? Concordam? Temos inicialmente essas três possibilidades para onde o carro está. Em qual porta o carro está. Qual é a probabilidade de o carro estar na porta 1? Um terço. Um terço. E, portanto, de estar na porta 2, também um terço. E, por fim, de estar na porta 3, um terço. Observe o seguinte, diferentemente do que eu fiz para análise desse problema no encontro passado, eu não vou analisar todas as possibilidades que o entrevistado tem para escolher a porta, porque no final das contas, a análise com todas as possibilidades é desnecessária, porque podemos já partir da hipótese de que a porta 1 foi escolhida, e aí você analisa o problema sob essa hipótese, sob essa condição. Então, todas as probabilidades que vamos desenvolver aqui ao analisar o problema serão condicionadas à porta 1 escolhida inicialmente. Não tem problema. Facilita porque você não precisa fazer uma árvore gigantesca com mais possibilidades e o resultado vai ser o mesmo. Muito bem, agora sim, voltemos ao nosso problema. E aí, o que vai acontecer? Se parássemos aqui, porta 1 escolhida, as possibilidades de onde o carro está
pode estar são essas, 1, 2 e 3, e aí um terço para cada e acabou. Né? Porém, há uma ocorrência posterior a essa. Quer dizer, o nosso experimento aleatório tem um acontecimento a mais. E qual é esse acontecimento? O apresentador vai a uma das portas restantes, no caso aqui, se a 1 foi escolhida, ele vai abrir a porta 2 ou a porta 3. Vamos supor que ele abriu a porta 3. Melhor, antes disso, né? O apresentador ele vai abrir a porta 2 ou a porta 3 e mostrar uma cabra. Então, eu não vou escrever inicialmente aqui qual que ele abriu, só vou colocar essa condição. O apresentador vai, em seguida, abrir ou a porta 2 ou a porta 3, de modo a revelar uma cabra. Claro, ele não vai revelar o carro, porque aí acaba a graça. Né? Certo. Então, vamos lá. Quais são todas as possibilidades de porta aberta agora pelo apresentador? Quer dizer, vou analisar aqui. Então, vou colocar aqui. Vou escrever assim, aberta. Então, aqui eu vou ramificar em todas as possibilidades para o apresentador abrir uma das portas e mostrar que não pode ser escolhida, né? E mostrar uma cabra, certo? Então, vamos lá. Ramificando a partir do que é assumido aqui como a porta onde está o carro. Se o carro estiver na porta 1, quais são as possibilidades para o apresentador abrir uma porta e mostrar uma cabra? A porta 1 já foi a porta escolhida, então ele não abre a porta 1, certamente. Né? O carro está na porta 1. Então, quais são as portas que ele pode abrir? 2 e 3. 2 e 3, exatamente. 2. Então, ele vai abrir. Ou ele abre a porta 2 ou ele abre a porta 3. A única que ele não pode abrir é a porta 1, porque a porta 1, além de ter sido escolhida inicialmente, né? Que ele não vai abrir a escolhida, além disso ainda tem um carro. Então, ele não abriria também, mesmo que não tivesse sido escolhida. Muito bem. Então, quais são as probabilidades que devemos colocar aqui? Probabilidade, se o carro estiver em 1, qual é a probabilidade de ele abrir a porta 2? 1/2. 1/2. E, analogamente, se o carro estiver em 1, a probabilidade de ele abrir a porta 3 também é 1/2. Então, a probabilidade de ocorrer esta sequência carro em 1, né? Porta 1 escolhida inicialmente já está fixado. Carro em 1 e porta 2 aberta, qual é a probabilidade? 1/6, né? E, analogamente, carro em 1 e porta 3 aberta vai ter probabilidade 1/6. Bom, agora voltemos aos outros casos. Se o carro estiver na porta 2, qual é as possibilidades para o apresentador abrir uma das portas e mostrar uma cabra? Que porta que ele deve abrir para mostrar uma cabra? 1 e 3. Só que a 1, repara assim, a 1 ele não vai abrir porque eu estou partindo da hipótese de que a 1 foi a porta inicialmente escolhida. Então ele não tem que ser a 3. Não tem jeito, porque a 1 já foi escolhida inicialmente. Então se ele abrisse a porta escolhida, aí não teria graça. O cara vai ver, você escolheu sua porta, o apresentador vai e abre sua porta, né? Aí você vai saber que lá não tem uma cabra, se fosse o caso, né? E aí você teria que mudar de porta de qualquer maneira. Então, a única possibilidade é a 3. Qual é a probabilidade, então,
de ele abrir, se o carro estiver em 2, qual é a probabilidade de ele abrir a porta 3? Qual o número que dá essa probabilidade? 1, né? Ou 100%. E, portanto, qual é a probabilidade de ocorrer o seguinte, né? Sempre na hipótese de que a porta 1 foi escolhida inicialmente, qual é a probabilidade de o carro estar em 2 e a porta 3 ser aberta? 1 terço, né? 1 terço vezes 1 terço. Muito bem, agora vamos para a terceira possibilidade para o carro. Se o carro estiver na porta 3, qual porta ou quais portas o apresentador pode abrir? Dois, muito bem. Porta 2. Probabilidade, da mesma maneira, só tem uma possibilidade aqui, então vai ser 1. 1 terço vezes 1, probabilidade 1 terço. Observe o seguinte, essa é agora a árvore que vamos utilizar para resolver o problema. Então, ela está um pouco bem menor do que a anterior, né? Porque eu não estou considerando todas as possibilidades de ele escolher uma porta. Afinal de contas, dá no mesmo, né? Então, vamos supor de início que ele escolheu a porta 1. Muito bem. Então acontece o seguinte. Vamos considerar agora os eventos de interesse. Então, vamos fixar os eventos. Eventos. Observe que as probabilidades já estão aí. Então, o primeiro evento, vamos chamar de evento. Bom dia, professor. Bom dia. Você poderia me explicar de novo por que a única possibilidade da porta do cartão na porta 2 De abrir a 3 só? de abrir a 3? Então, as regras do apresentador, do programa, são as seguintes. Né? Se eu escolhi a porta 1, eu escolhi lá a porta 1, né? O que o apresentador vai fazer? Ele vai abrir ou a porta 2 ou a porta 3 e mostrar uma cabra. Como só tem um carro, sempre vai ter uma cabra em uma das portas. Pode ser que cada uma delas tenha uma cabra em cada. Então, o que acontece? Se tiver... Suponha que o carro está em 1. Né? O carro caiu em 1, digamos. Então, ele pode abrir a porta 2 e mostrar a cabra, ou pode abrir a porta 3 e mostrar a cabra. Agora, suponha que o carro esteja aqui na 2. Né? Se o carro estiver na 2, ele não pode abrir a porta 2. Se o carro estiver aqui na 2. Ele não vai abrir a 1 porque a porta 1 já foi escolhida. Ele não vai abrir uma porta que já foi escolhida. E neste caso, se o carro estiver em 2, ele não abre a porta 2. Sobra o quê? Sobra a porta 3. Concorda? Sim, eu entendi agora. Obrigada. Nada. Então, vamos colocar agora, fixar os eventos de interesse. Primeiro evento é o carro na porta 1. Ah, tá. Então, agora sim, né? Eu vou fixar. Vamos voltar aqui ao nosso... Vamos fixar que a porta 3 foi a porta aberta. Com cabra, né? Então, aqui foi aberta e foi mostrada uma cabra. E aí surge a questão. Mudar para 2 ou não? O apresentador dá essa possibilidade. Então, para isso, o que vamos analisar? Mudou, a Lalan já respondeu. Já mudar. O que vamos analisar? A probabilidade de ele ganhar com a porta 1 e a probabilidade de o carro estar em 1 e, consequentemente,
o complementar vai ser a probabilidade de o carro estar em 2. Porque, dado que a porta aberta 3, né, tem uma cabra, o carro vai estar em 1 ou o carro vai estar em 2. Então, vamos escrever agora. Então, A é o carro na porta 1. Evidentemente, o P de A é 1/3. Então, vamos estabelecer já, inclusive, a probabilidade. Então, carro na porta 1. Se você fosse escrever como conjunto, se você imaginar que o espaço amostral como o conjunto de pares, né, em que o primeiro número representa a porta onde está o carro e o segundo número representa a porta aberta com cabra, então o espaço amostral seria 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 3, 2. Observe o seguinte, tem 1, 2, 3, 4 elementos e não é equiprovável. Aqui é um exemplo de um espaço amostral onde as probabilidades variam conforme o resultado em questão, conforme o elemento em questão do espaço amostral. Então, vamos lá. Como conjunto, né, o A, como subconjunto do espaço amostral, ele consiste dos elementos que começam com 1. Então, vai ser 1, 2 e 1, 3. Tem duas possibilidades de o carro estar na porta 1. Qual é, então, agora a probabilidade de... bom, você já sabe que vai ser 1/3, né? Mas se fôssemos escrever em termos de A como conjunto, seria P de 1, 2. Probabilidade de acontecer 1, 2, mais a probabilidade de acontecer 1, 3. Que vai ser 1/6 mais 1/6, que dá 2/6, que é o mesmo que 1/3. Que é o que a gente esperava, né, desde o início. Esse 1/3 aqui. Que esse 1/3 está se ramificando em 1/6 mais 1/6. Muito bem. Agora vamos a um outro evento, chamado de evento B. Poderia ser evento C de cabra, né? Então, porta 3 aberta. Mostrando a cabra, claro. Então, quais são as possibilidades em que a porta 3 é aberta? Temos duas possibilidades aqui. 1, 2. 1, 3. 1, 3 e 2, 3. Então, vamos colocar 1, 3 e 2, 3. Certo? Probabilidade... Bom, a gente não vai precisar da probabilidade do B, de fato. Mas vamos calcular aqui, P de B. Então, a probabilidade de B é a probabilidade de acontecer 1/3, ou 1/3, mais a probabilidade de acontecer 2/3. Que no caso é 1/6, né, mais 1/3. Que vai dar 3/6 ou 1/2, né? 50%. Muito bem. Então, o que a gente fez aqui? Vou colocar em amarelo. Em amarelo vai ser o A. Melhor, em azul vai ser o A. E vou colocar o A em azul. E vou colocar aqui Então, o azul dá essas duas possibilidades. E vou colocar agora em verde o B. Então, B tem essa possibilidade também.
junto com o A, e tem essa daqui separada do A. Certo? Bom, talvez... Deixa eu pintar só assim. Muito bem. Agora sim, vamos calcular o seguinte. Para calcular uma condicional, lembre que a gente precisa da interseção. Então, a interseção B significa valer A e B ao mesmo tempo. Ou seja, carro na porta 1 e porta 3 aberta. E porta 3 aberta. Corresponde como conjunto aos elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. O que é que está em A e em B ao mesmo tempo? O que corresponde à ocorrência da interseção? Quer dizer, A e B. Vocês conseguem ver? 1 e 3, né? Exatamente. Então, como conjunto, só tem um elemento, que é o elemento 1, 3. E, portanto, a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade do elemento 1, 3, que é... Bom, aí vocês podem voltar aqui. Ó, 1, 3, opa, 1 sexto. 1 sexto. Pronto, já estamos em condições de resolver o problema. Lembremos o seguinte, para resolver é só fazer a condicional. P de A dado B, que é igual, pela nossa fórmula da probabilidade condicional, P de A interseção B, eu vou... Faltou um espaço, deixa eu... Dividido por P de B. Então, qual a probabilidade da interseção que a gente calculou? 1 sexto. Então, vamos colocar aqui em cima, 1 sexto. Qual é a probabilidade do B? Que a gente já calculou também. Eu precisaria do B também. 1 meio. Quanto que dá 1 sexto dividido por 1 meio? É o mesmo que 2 sextos, que é ainda 1 terço. Ou seja, a probabilidade de ganhar o carro com a porta 1, mantendo a escolha inicial, é ainda 1 terço, não muda. E, portanto, a probabilidade de ganhar, que é o complementar, de ganhar com a porta 2, vai ser 2 terços, o dobro.